Oi, Karine, uma semana cheia aqui no Senado, hein? Pois é, Thiago. Projetos aprovados no plenário e nas comissões e muitos debates. E o Senado Notícias Revista acompanhou tudo o que aconteceu. É a TV Senado mostrando tudo o que acontece aqui para os brasileiros, né, Thiago? Vamos ver no programa de hoje. Senado aprova regras para distribuição de recursos arrecadados com a venda de reservas do pré-sal. TV Senado assina acordos para distribuição de sinal em mais 2 cidades brasileiras. Juazeiro do Norte já está com nossa programação no ar. E o desastre ecológico que levou o petróleo para as praias do Nordeste brasileiro é motivo de preocupação para os senadores. O Senado Notícias Revista começa agora. O Senado aprovou o projeto que determina as regras da divisão para estados e municípios dos valores que serão arrecadados no leilão de excedentes do pré-sal, a seção onerosa. O projeto já foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. São mais de 100 bilhões de reais que entram para os cofres públicos e para o caixa da Petrobras. A discussão sobre a partilha desses recursos mobilizou o Congresso Nacional nos últimos meses. Os recursos que o governo espera obter com o leilão, marcado para o dia 6 de novembro, se referem ao excedente da exploração do pré-sal, de um acordo assinado entre Petrobras e União, chamado de seção onerosa. A novidade do projeto é a forma de distribuição dos valores entre os estados, por um critério misto de divisão do dinheiro. A estimativa é que sejam arrecadados 106 bilhões e 500 milhões de reais. 33 bilhões e 600 milhões ficam com a Petrobras. Do restante, quase 73 bilhões de reais, 67% vão para a União, 3% para o estado do Rio de Janeiro, 15% para os estados e o Distrito Federal e 15% para os municípios. Dos 15% destinados aos estados, 2/3 vão ser divididos conforme critérios do Fundo de Participação dos Estados e 1/3 seguindo as regras do Fundo de Exportação e da Lei Candir. Os outros 15% que serão destinados para os municípios vão ser divididos segundo critérios do Fundo de Participação dos Municípios. Nunca aconteceu na história do Brasil você ter a distribuição de recursos do jeito que está sendo feita. Nós temos que ser verdadeiros. E essa é a primeira sessão onerosa e é o primeiro recurso que o Congresso Nacional está passando diretamente. Hoje estamos oferecendo um refresco. É insuficiente. Repito, é uma gota d'água no oceano do sistema federativo. Certamente essa instituição, o Congresso Nacional, não se furtará de trabalhar duro e com eficiência para promover uma reforma real do sistema federativo. O senador Messias de Jesus apresentou requerimento para que fossem destinados mais recursos para o estado de Roraima, mas acabou retirando devido a um acordo com o governo. O governo vai marcar uma reunião com a bancada de Roraima, com o ministro Ramos, com o ministro Onix, para que a gente possa encaminhar recursos extraordinários para atender a emergência, a urgência das necessidades do governo do estado de Roraima. E o relatório da PEC paralela da reforma da Previdência deve ser apresentado na semana que vem, Karine. É isso aí, Thiago. Para que essas mudanças virem realidade, a PEC paralela precisa ser aprovada ainda pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Nos últimos dias, a Comissão de Constituição e Justiça fez debates com especialistas para discutir o assunto. A PEC paralela reúne alterações sugeridas pelo senador Tasso Gereissati à reforma da Previdência. Permite a inclusão dos estados e municípios na reforma, a cobrança de impostos do agronegócio e das entidades filantrópicas e prevê mudanças na pensão por morte, para garantir mais recursos para os dependentes menores de idade. A PEC paralela foi uma alternativa apresentada pelos senadores para evitar que mudanças no texto da proposta original devolvessem a PEC da reforma da Previdência à Câmara dos Deputados. O nosso sistema previdenciário hoje, ele transfere renda para os mais ricos. Quando a gente olha apenas o regime geral, o impacto é menor, mas também há aquilo que eu falei, quem se aposenta por tempo de contribuição são pessoas de renda maior, são pessoas que têm uma renda total média acima de R$ 6.000.
Mas participantes da audiência questionaram os dados apresentados pelo governo para justificar a reforma da Previdência. Refazendo, então, de posse da planilha, os cálculos oficiais e aplicando as normas legais vigentes, nós demonstramos que, no caso do regime geral de Previdência Social, o subsídio para as aposentadorias dos trabalhadores mais pobres não aumenta, mas sim diminui com a reforma, tal qual está sendo proposta para a aposentadoria por tempo de contribuição. O relator da proposta falou sobre o risco apontado pelos participantes de que a PEC não seja aprovada pela Câmara. Se houver alguma modificação aqui, que nós estamos chamando aqui de PEC principal, ela volta para a Câmara. E na Câmara, todo o processo inicia novamente, correndo o risco dela também não corrigir. Tasso Gereissati deve apresentar o relatório da PEC paralela na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. A tendência é que seja concedido um pedido de vistas coletivo e só na outra semana a proposta voltaria à pauta. Reajuste de soldos e criação de adicionais de remuneração são pontos polêmicos na proposta de reforma da Previdência para os militares. Foi o que disseram debatedores na Comissão de Direitos Humanos. Eles acham que isso anula boa parte da economia que seria alcançada pelo governo, além de quebrar os princípios de isonomia e paridade. Foram muitas críticas ao projeto de reforma da Previdência dos militares, entre elas, ao fim da isenção de contribuição para pensionistas. O atual projeto de lei 1645 de 2009 retroage para alcançar situações já consolidadas no tempo, com destaque sobre as pensionistas militares, pois depois de contribuir seus respectivos militares instituidores já falecidos de cada força ao longo dos anos, conforme previsto na Lei 3765, de 4 de maio de 60, a nova lei retroagirá para alcançar todos os pensionistas de militares sem distinção. Voltarão a contribuir com 14% de suas pensões, 10,5% a título de previdência e 3,5% a título de saúde. Seria uma bitributação. Nenhuma outra categoria foi tão impactada com uma mudança em sua, aspas, previdência, como aconteceu com os militares em 2001, por edição da medida provisória 2215/10/2001. Naquele momento, grande parte dos benefícios que eram legados aos militares foram extintos. E ali eu vou comentar a pensão para as filhas, que até hoje as pessoas falam, costumam dizer, né? Ah, filha de militar ganha. Não ganha mais, gente. Acabou, isso daí acabou em 2001. E aqueles que quiseram, que estavam na ativa com direito garantido, que quiseram manter essa pensão para as filhas, tiveram que pagar a mais para que isso acontecesse. Mas a maior discussão foi sobre os reajustes de soldos e criação de adicionais. Segundo os debatedores, o projeto cria injustiças, quebra a isonomia e a paridade entre as graduações e aumenta a disparidade entre as remunerações. A base está sendo sacrificada, agora a alta cúpula não está sendo sacrificada diante do que foi exposto aqui. Isso é fato. Isso é fato. Nós estamos aqui olhando, olho no olho aqui, demonstrando essas disparidades e que haja, eu concordando, também entendo, conforme foi exposto aqui, que se recolha esse projeto de lei para um substituto, para que haja um melhor aprofundamento, para que haja uma melhor análise, para que não surja e que não esteja e que não vá para uma lei concreta com essa injustiça. Há uma injustiça muito grande. Né? A meritocracia, para alguns, esses militares que estão trabalhando lá no sol de 40 graus debaixo desse sol, eles não têm meritocracia? Quer dizer que a meritocracia é só para uns e os outros não têm meritocracia. Como é que eu me sinto trabalhando 30 anos dentro da força? Como é que um soldado, um cabo, que está lá trabalhando, ele se sente em ver uma PL dessa injusta, né? Como é que ele vai trabalhar no outro dia de manhã? Esse processo, como os colegas anteriores aqui falaram, ele tem que ser retirado, e eu faço um apelo ao excelentíssimo senhor presidente da República e todo o seu alto comando, que reconsidere o que nós estamos fazendo aqui, buscando um debate de forma moderada, equilibrada, respeitosa, para que nós atinjamos o nosso objetivo.
Karine, em 2016, quase 5 mil mulheres foram vítimas de feminicídio. Essa tragédia que paira sobre mulheres de todas as idades e classes sociais é motivo de preocupação para todos nós. Pois é, preocupa mesmo, Tiago. E é por causa disso que está sendo discutida aqui no Senado uma proposta de emenda à Constituição que torna imprescritível esse tipo de crime. Matar uma mulher simplesmente por ela ser mulher. Esta é a definição de feminicídio. Crime motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero. Os dados mais recentes de feminicídio, disponibilizados pelo Fórum de Segurança Pública, são de 2016. Naquele ano, quase 5 mil mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4 homicídios e meio para cada 100 mil brasileiras. No período de 10 anos, foi registrado o aumento de 6,4% na taxa de homicídios de mulheres. Uma proposta de emenda à Constituição quer tornar imprescritível o crime de feminicídio. Isso quer dizer que, independente do tempo que o crime foi cometido, o Estado ainda pode punir o agente. Todas as atitudes, todas as iniciativas de lei nós estamos adotando, aumentando a pena, tornando imprescritível, para que a pessoa que cometeu um crime, um feminicídio, ela sabe que onde ela estiver no Brasil, se evadiu, foi para não sei aonde, ele vai ser alcançado. Quando for alcançado, ele vai ser punido por esse crime. A gente espera que reduza o índice de criminalidade contra a mulher. Processualmente falando, isso pode sim ter grandes impactos. Porque, de fato, uma vez que o sujeito pratica um crime e fica foragido aí por 20 anos, 30 anos, isso é muito raro acontecer, mas pode acontecer, esse sujeito pode ser punido a qualquer tempo. Mas tem quem questione a efetividade da proposta. Além de ser uma exceção complexa ao regime constitucional e não indicada, ela não apresenta bons resultados se a gente comparar, por exemplo, com o crime de racismo, que já está na Constituição como imprescritível. O que a gente tem no Brasil é a ausência de condenação pelo crime de racismo ou injúria racial. Mas as mulheres precisam mais do que isso. O que elas precisam é de não morrer e não de crimes imprescritíveis. Tiago, vamos conferir agora o que aconteceu durante a semana no Senado? Vamos sim, Karine, e a Agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, um dos destaques era a reunião do Parlasul, que foi realizada em Montevidéu. A crise política e econômica do Equador foi um dos principais temas da reunião. O Parlasul aprovou uma declaração em que expressa preocupação com a aplicação pelos equatorianos de políticas de ajuste exigidas pelo Fundo Monetário Internacional. Já na terça-feira, vamos ver aqui, terça-feira, um dos destaques da página da Agência Senado era a aprovação das regras para a distribuição de recursos do leilão de reservas excedentes do pré-sal, como, aliás, a gente já viu aqui na nossa revista. Na reportagem da Agência Senado, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, defendeu o fim da isenção de impostos para as petroleiras. Segundo o senador, essas isenções já alcançaram R$1 trilhão. Na quarta-feira, a Agência Senado mostrou o senador Davi Alcolumbre defendendo uma prioridade para a reforma tributária. O presidente do Senado afirmou que iria conversar sobre esse tema com o presidente da Câmara e com o ministro da Economia. Já na quinta-feira, um dos destaques foi a aprovação pelo plenário do Senado do Dia Nacional do Rodeio. 4 de outubro, o dia de São Francisco de Assis, vai ser dedicado a essa atividade. O projeto aprovado é do senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso. Karine, nos últimos anos, a gente tem testemunhado aqui no Brasil uma série de desastres ecológicos. E o pior é que muitos deles continuam impunes. Mas isso pode mudar, viu, Tiago? 2 projetos aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça prevêem penas mais duras para punir responsáveis por desastres ambientais de grandes proporções. Em 2015, o rompimento da barragem do Fundão da mineradora Samarco, controlada pela Vale, deixou 19 mortos e causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas em 3 pequenos distritos de Mariana, na região central de Minas Gerais. Este ano,
outro desastre ambiental de proporções maiores, em Brumadinho, também em Minas Gerais. O rompimento da barragem Mina-Córrego do Feijão deixou pelo menos 250 mortos. Desastres ambientais de grande proporção, que serão tipificados na lei que pune crimes ambientais, de acordo com o projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Pelo texto, cometerá crime quem facilitar o rompimento de barragens por não observar normas técnicas reconhecidas pela comunidade científica ou não obedecer às regras de autoridades ambientais. A pena prevista é de 4 a 12 anos, mais multa que pode chegar a R$1 bilhão. Se o crime for culposo, a detenção será de 1 a 3 anos. Se o crime resultar em mortes, a punição será dobrada. A proposta é resultado do trabalho da CPI do Senado, que investigou o rompimento da barragem em Brumadinho. Nós temos que definir que uma pessoa jurídica, senador Espírito Amin, não toma decisões sozinha. Ela não existe numa forma de decidir as ações. Quem decide são aqueles que representam a pessoa jurídica. Esses também têm que ser responsabilizados na forma da lei pelos seus atos, sejam, claro, naturalmente, de acordo com a sua culpa. A pressão que se exerceu sobre essa casa, senhora presidente, nunca foi vista nos meus 32 anos de parlamento. Uma pressão que parecia que nós todos estávamos querendo destruir o patrimônio nacional, nós queremos acabar com os empregos da Vale. Escuta, morreram pessoas. Houve falha? Não. Houve culpa, desleixo, omissão, irresponsabilidade, abuso das pessoas que tinham relatórios nas mãos para passar adiante, para se tomar as medidas cabíveis. Uma das coisas piores e mais irresponsáveis que eu vi na questão de Brumadinho é que os diretores da Vale fizeram a estrutura organizacional que administrava a Vale à frente da barragem, ou seja, a jusante da barragem. Como é que se coloca refeitório em frente da barragem? Quando rompeu, destruiu tudo. Portanto, esse projeto é para aumentar a punição, é para chamar a atenção de ter uma lei agora rigorosa para punir essa irresponsabilidade que a Vale fez com aqueles que trabalhavam e aqueles que moravam na redondeza da barragem de Brumadinho. E para desestimular crimes como os de Mariana e Brumadinho, a comissão aprovou um outro projeto que prevê critérios para aplicação de pena a pessoas jurídicas condenadas por crimes ambientais. De acordo com o texto, o juiz deverá levar em conta, na hora de fixar a pena, os antecedentes da empresa. A Comissão de Meio Ambiente fez nesta quinta-feira uma audiência pública para discutir o vazamento de petróleo que atinge as praias do Nordeste brasileiro. O presidente do IBAMA confirmou que a origem do óleo é venezuelana. E os convidados foram unânimes em reconhecer que o desastre é inédito e que suas dimensões são extraordinárias. As primeiras manchas de óleo apareceram no dia 30 de agosto na Paraíba. De lá para cá, o petróleo já atingiu mais de 150 praias nos 9 estados do Nordeste. Os senadores querem respostas sobre as causas do acidente e reclamam da dificuldade para obter informações do governo federal. Não está claro o que está acontecendo e os sintomas, os indícios desses vazamentos já datam de 30 de agosto, senador Fabiano. 30 de agosto. Eu nunca vi, na minha história de conhecimento da indústria de petróleo, uma demora tão grande para se identificar sequer o que é aquilo. Não estamos sonegando informações. A gente tem uma certa cautela em divulgar essas linhas investigativas para não gerar má informação, para não gerar problemas diplomáticos, eventualmente. Eu ouço do senhor que seria precipitado falar a origem, né? Mas o próprio presidente da República foi para a imprensa e falou que esse óleo era da Venezuela. Não. E falou e falou mais. Ele falou que era criminoso, intencional. Esse óleo é venezuelano, o DNA é da Venezuela. É certeza, isso é uma afirmação. Isso não é uma especulação, é uma afirmação. O representante da Marinha do Brasil disse que o desastre ambiental nas praias do Nordeste é inédito.
De um lado, por sua duração. Se passaram mais de 45 dias desde o primeiro registro de manchas de óleo na praia, que foi feito no município de Conde, na Paraíba, no dia 30 de agosto. E também por sua extensão. 2.250 quilômetros da costa brasileira já foram atingidos, desde Salvador, na Bahia, até o litoral maranhense. Nós temos uma bala perdida, um projetil que se espalhou em toda a costa brasileira. Nós temos o projetil e temos a evidência. Nós estamos procurando a arma e quem usou essa arma. Então, a dificuldade dessa investigação ela é muito grande. Seja de onde vier, se está prejudicando a costa brasileira, é uma responsabilidade do Estado brasileiro, gente. E eu não tenho nem dúvida que inicialmente não dá importância a isso, foi que dificultou. Eu, como médica de formação, diria que você não deu o diagnóstico precoce do câncer e quando você descobriu já estava em todos os órgãos. Estamos diante de um crime ambiental, que também será investigado pelo Ministério Público. Já foram retirados de praias nordestinas mais de 200 toneladas de bordas de óleo. E em um acidente desse tipo, em lugares remotos, chamadas offshore, os especialistas em oceanografia afirmam que cerca de 40% do material despejado evapora em razão da sua alta volatilidade. E desses 60%, senador, muito também se perdeu antes de chegar à costa. Então, o que conseguimos ver, o que conseguimos constatar de danos à fauna e à flora, que são danos gigantescos, representam apenas uma parte do que aconteceu. As emissoras de televisão do Senado, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa do Amazonas e da Câmara Municipal de Manaus vão partilhar subcanais de TV digital. O acordo de cooperação técnica foi assinado nesta quarta-feira no gabinete da Presidência do Senado. As emissoras do Senado, da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa já estão no ar na capital amazonense desde 2012. Agora, a TV da Câmara Municipal se junta a elas. O acordo assinado pelo presidente Davi Alcolumbre é o primeiro do gênero adotado na rede de rádio e TV digital do Senado. A Câmara Municipal vai dividir custos, como aluguel, energia elétrica, segurança e manutenção dos equipamentos. E a TV Assembleia ainda vai ter até 2 horas na grade de programação da Rádio Senado para divulgar o trabalho do Legislativo Estadual. Os sinais das emissoras podem ser captados em toda a região metropolitana de Manaus, num raio de alcance de até 100 quilômetros. A população do Amazonas vai poder acompanhar de perto os seus representantes, mandar sugestões para a gente e fazer as críticas que sempre tem. Dando, portanto, mais acesso à informação sobre o trabalho dos parlamentares e dos representantes populares do Amazonas e fazendo com que a prestação de conta dos nossos serviços aqui no Senado seja também ampliado no estado do Amazonas. É compatível com o portal do Senado, com a TV Senado, com a Rádio Senado, que é a transparência, que é levar informações onde for possível. Vai ser muito bom para o Amazonas. Sendo bom para o Amazonas, é bom para o Brasil. Esse ato, aparentemente simbólico, é fundamental para nós proporcionarmos para que o Poder Legislativo da cidade de Manaus, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado da República possa ter um canal de comunicação direto, integrado, e faremos isso em outras cidades do Brasil, mas a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, sai na frente, sai na dianteira para fazer esse evento histórico para o Brasil, para a comunicação, para a informação e para o Senado Federal, que é a Casa da Federação. E depois dessa boa notícia para os moradores de Manaus, aí vai uma melhor ainda para os cearenses de Juazeiro do Norte. A TV Senado passou a transmitir essa semana para a sua cidade em caráter experimental. Graças à multiprogramação possível na TV digital, a população de Juazeiro do Norte ganha 4 canais. 20.1 com a TV Senado, 20.2 com a TV Câmara, 20.3 com a TV Assembleia e 20.4 com a TV da Prefeitura. Esses 2 últimos canais, da TV Assembleia e da TV Prefeitura, ainda não estão disponíveis. A presidência do Senado é frequentada por políticos de todo o país, chefes de Estado e personalidades.
É lá que o presidente Davi Alcolumbre realiza cerimônias solenes e recebe visitantes ilustres. É isso aí, Karine. E muitas das peças do mobiliário dessa sala vieram da antiga sede do Senado no Rio de Janeiro. Vamos conhecer então agora um desses móveis no quadro Coleção Senado. Inúmeras personalidades já se sentaram neste sofá. É nele que o presidente do Senado recebe visitantes na sala de audiências da presidência. O móvel veio do Palácio Conde dos Arcos, primeira sede do Senado no Rio de Janeiro. Possui pernas, apoio e braços torneados em formato de parafuso, elemento característico do estilo manuelino, também chamado de gótico português tardio, do século XIX. O mobiliário luso-brasileiro tem espaldar e assento em couro. O espaldar é contornado por arabescos com figuras mitológicas. No topo, ao centro, encontramos o emblema do Senado. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau!